Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo aqui eu vou fazer a análise da derrota do Flamengo e vitória do Peñarol por 1-0 no Maracanã. Resultado desastroso para o Flamengo, não posso negar que estou um pouquinho feliz com isso. Um pouquinho não, bastante. Enfim, eu já achava que se o Flamengo vencesse por uma vantagem de um gol já era um resultado que não era tão bom, porque o Peñarol no Uruguai, cara, é muito difícil. E o Flamengo conseguiu perder esse jogo. Vou fazer a análise. O Peñarol ganhar, lógico, tem muitos méritos. Vou fazer a análise aqui completinha, beleza? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Aquele destaque, bem resumidamente, aqui embaixo, a área de membros da Eurocopa, para quem quiser, com cupom de desconto 21 Futebol Clube, né, o nome do canal, 21% de desconto, fica menos de R$ 14. Tem análise de todos os jogos, principais destaques de cada seleção. Enfim, primeiro falar como é que foi o gol da partida. Logo no início do jogo, não deu nem pra gente sentir como é que ia ser o desenrolar da partida. A tendência, mesmo com um empate e ainda mais com a derrota com esse gol tomado no início do Flamengo, né? Era um Flamengo dominante, tendo mais a bola, produzindo mais chutes, mais escanteios. É mais time que o Peñarol, tem melhores jogadores, mesmo com os desfalques, o Flamengo é muito mais time que o Peñarol. E mesmo assim, o Peñarol, cara, equipe uruguaia, em Libertadores ainda, equipe uruguaia, Argentina no geral, sabe jogar essa competição. Você saindo atrás no placar, é muito difícil você conseguir criar um volume de jogo, porque vai estar toda hora alguém caindo no segundo tempo. Cara, o Peñarol deve ter matado pelo menos uns 5 minutos só com o jogador caído no chão. Fora demora para cobrar falta, cobrar lateral, repor tiro de meta. Normal. Time uruguaio, time argentino é especialista nisso. E o Flamengo ainda atrás do placar, o Peñarol logicamente ia fazer mais ainda isso daí. Eu acredito que se estivesse empatando, vamos supor, se tivesse 0-0, 1-1, o Peñarol ia fazer a mesma coisa. Talvez até perdendo por um gol já seria um resultado bom para o Peñarol, tá? Enfim, esse gol sai de um lançamento da esquerda para a direita, vem o toque de primeira, a marcação ia dobrar nesse cara que tocou de primeira e o Cabreira é, sobra sozinho vindo da esquerda e finaliza. Não foi um chute muito forte, eu acredito que era defensável para o Rossi. Era difícil, era, mas um goleiro que é muito bom, como o Rossi, um goleiro do Flamengo, poderia ter defendido, tá? Enfim, tá ele o gol que molda o restante da partida inteira. O Peñarol fica se segurando nesse 1-0 e administra o placar. Enfim, tá dando pra escutar o toque do celular? Enfim, não sei, tanto faz. Destaques do Flamengo. Cara, eu achei que o Tite talvez tenha demorado para tirar o Alexandro, tá? No sentido dele, tira o Varela e coloca o Wesley logo desde o intervalo. São características bem diferentes, né, do Wesley pro Varela. O Varela tem um poder defensivo maior do que o Wesley, mas com o Flamengo perdendo, você precisa ter essa profundidade, precisa ter essa velocidade pelas pontas. Eu diria que o grande fator que fez o Flamengo começar a dar perigo e criar um volume de jogo foi a troca dos laterais. Quando eu tiro o Varela e o Alexandro, o Flamengo ganha muito em velocidade e intensidade. Tanto o Varela quanto o Alexandro marcam melhor na parte defensiva do que o Wesley e do que o Ayrton Lucas, tá? Porém, o Wesley e o Ayrton, principalmente o Ayrton, que é mais técnico, tem mais qualidade que o Wesley no geral, acrescentam muito nesse sentido, tá? Então, no momento que sai o Varela e entra o Wesley, o Flamengo ganha muito por esse lado direito, tá? Não à toa o Wesley toda hora entrava na área e gerava perigo. Pode ter errado muito na parte técnica, mas é um cara que sempre aparece, sempre se desloca, é um cara que dá muita opção de passe e é muito difícil marcar um cara que é tão rápido assim. Tecnicamente não é um craque, mas é um cara que é muito rápido e nesse sentido dá muito perigo. E na esquerda também o Alexandro não fez um jogo muito bom. É um cara que nitidamente defende bem, tá? Essa é a característica principal dele, ainda mais tanto tempo na Juventus. A Juventus é uma equipe que ficou marcada por muito tempo por ter uma defesa muito boa, né? Uma equipe que sempre foi a referência do futebol italiano. Agora é o Thiago Motta, o técnico, e ele tem um estilo de jogo um pouquinho mais ofensivo, pelo menos mostrou isso no Bolonha. Tem que ver como é que vai ser nessa temporada. Até por isso o Alexandro saiu, né? Porque a característica não batia mais. O Alexandro é um cara que é mais defensivo. E aí, justamente por isso, eu acho que pode ter demorado um pouquinho.
Não vou dizer que talvez no intervalo trocar os dois laterais, mas talvez já com 10, 15 do segundo tempo já era para colocar o Ayrton. Ele entrou acho que com uns 25, quase 30. Justamente pela velocidade, pelo poder ofensivo do Ayrton e do Wesley, sempre dando muito perigo. Tanto é que o Ayrton entra muito bem, sempre chegando na linha de fundo. Faltava opção na área, né? O Flamengo não tem o Pedro e isso faz muita falta. É, o Bruno Henrique é bom, mas ele não é centroavante de origem. E depois o Bruno Henrique cai para a ponta, né? Quando tira o Plata e coloca o Carlinhos. Só que o Carlinhos também, eu já comentei recentemente aqui, eu não lembro em qual jogo direito foi o do Flamengo, mas eu acho que foi o último que eu comentei aqui no canal. O Carlinhos não é nível Flamengo, tá? O Carlinhos, eu acho que nem em Série A ele seria titular em equipes que brigam contra o rebaixamento. No máximo um reserva, e na Série B sim, talvez em algumas equipes que brigam para subir ele possa ser titular. Mas nível Flamengo, acho que não dá. Tipo, não acho que seja do nível, ainda mais pelo investimento nas outras posições que o Flamengo tem, né? Mas tem o Pedro, o Flamengo perde demais essa referência lá na frente. E nesses momentos decisivos, faz muita falta, né? No meio de campo, o Pulgar ficou abaixo. O De La Cruz está voltando a pegar ritmo por agora, né? Ficou um certo tempo sem jogar. O Gerson articulando bem as jogadas. É um cara que é muito regular, sempre joga bem. Mesmo quando ele não vai tão bem, ele também não vai mal. Então ele é muito importante por essa liderança, nessa armação, sempre dá um ou dois chutes por jogo, pelo menos. Ainda mais nessa função que ele vem jogando mais aberto pela direita, né? É, vem extraindo mais desse poder ofensivo dele. O Arrascaeta não fez um bom jogo também, assim como o De La Cruz voltando a pegar ritmo, né? E, enfim, o Arrascaeta não fez um bom jogo. O Plata também não conseguiu ser o mesmo Plata do. Caraca, velho, eu tô esquecendo qual que foi o jogo do Flamengo. Do Vasco. Do Vasco, perfeito. Que o Plata jogou muito bem contra o Vasco. Foi ali que eu fiz a análise que eu citei o Alexandre, é isso. Enfim, e o Plata fez um grande jogo contra o Vasco, dessa vez não conseguiu ser tão perigoso quanto já mostrou contra o Vasco, mas é bom jogador, muito habilidoso, eu acho que ainda vai render muito para o Flamengo. E o Bruno Henrique mais centralizado justamente pela escassez de opções. O Gabi nem parece mais que é jogador profissional, pelo momento que vive. Tanto é que ele tá atrás do Carlinhos, cara, na fila. Pô, não sei nem se ele tava no banco. Nem no banco tava, não sei porquê. Não sei se machucou já, enfim. Mas de uns tempos pra cá ele tá num nível muito baixo pro que já foi, né? Enfim. E aí, sem o Pedro, o Gabi não estando no seu nível. Aí vai o Bruno Henrique improvisado. E a outra opção é o Carlinhos. Eu acho que a grande carência do Flamengo hoje é esse centroavante. Que justamente tá sem o Pedro até o final da temporada. Entraram o Léo Ortiz, entrou muito bem, tá? Perdeu a vaga só pelo nome do De La Cruz e do próprio Pulgar. Mas pelo momento o Léo Ortiz está jogando melhor, inclusive, do que o Pulgar. O Pulgar não fez um bom jogo. E o Léo Ortiz entrou e melhorou bastante. O cara é zagueiro de origem, o Léo Ortiz. Mas tem uma qualidade de passe impressionante, cara. Tinha uns passes que quebravam linhas. Assim, que é difícil até ver vários volantes conseguirem dar e o Léo Ortiz tem essa qualidade, tá? Então acho que ele se afirmou como uma excelente opção no meio de campo. Para mim hoje ele é titular entre Pulgar e Léo Ortiz. Eu escolheria o Léo Ortiz pelo momento. Enfim, um jogo mais defensivo vai com os dois. No Uruguai vai ter que propor o jogo. Eu iria só com o Léo Ortiz. O Pulgar eu começaria no banco. E aí De La Cruz e Arrascaeta pela criatividade e, logicamente, pela qualidade, né? Enfim, entrou o Ayrton na esquerda, entrou bem. O Carlinhos na frente, que nem eu falei, o Carlinhos não é nível Flamengo. Se ele tocou duas, três vezes na bola no jogo, foi muito. Entrou o Alcaraz. Cara, o Alcaraz eu não entendo como é que o Flamengo pagou tanto dinheiro. Ele é ruim? Não. Ele é bom jogador. A mesma coisa que eu citei do Ayrton e do Wesley. É um cara que tecnicamente não é um gênio, mas é um cara que dá muita dinâmica de jogo, muita intensidade. Corre muito. Mas ainda erra muitas coisas na parte técnica, enfim. Não é um cara para você pagar 100 milhões de reais. Se o Flamengo tivesse pagado 20, 30 milhões de reais, eu entendi. Agora 100 foi muito inflacionado, isso daí, muito supervalorizado. Tanto é que eu acredito que a maioria dos torcedores do Flamengo imaginavam o Alcaraz fazendo uma ponta, uma região mais ofensiva. E ele vem entrando de segundo volante. Contra o Corinthians foi assim, aquele jogo que o Corinthians venceu. E agora contra o Penharol, de novo, ele entrou de segundo volante. Que nem eu falei, tem muita intensidade, corre muito, tem um potencial físico muito alto, mas tecnicamente não é nenhum gênio. E aí ainda entrou o Wesley na direita, que entrou muito bem também. Eu acho que as mexidas fizeram o Flamengo melhorar. Com exceção do Carlinhos, todos entraram muito bem. O Léo Ortiz no meio entrou bem, o Ayrton entrou bem na esquerda, como eu falei, o Carlinhos meio discreto. O Alcaraz entrou bem no lugar do De La Cruz, ainda pegando ritmo, então a intensidade
aumenta muito. E o Wesley, que nem eu falei, na parte técnica ainda erra muito, tá? Mas ataca muito mais, dá muito mais profundidade, muito mais opção de jogo, chama o jogo pela direita e entrou bem, tá? Eu diria que o Tite mexeu bem. Talvez a minutagem poderia ter sido antes da entrada desses jogadores. Mas a principal carência do Flamengo hoje é um centroavante. O Bruno Henrique é bom, faz essa função até que bem, mas não é a mesma coisa que o Pedro. Enfim. Não à toa o Pedro é nível seleção brasileira, hoje muita gente querendo inclusive como titular. Do lado do Penharol, o Aguirre, fez um grande jogo, o zagueiro do Penharol. Enfim, foi muito bem. Na esquerda ele Maxi Oliveira, né? Ele estava na seleção uruguaia, se eu não me engano. Enfim, marcou muito bem pela esquerda, teve muito trabalho quando o Wesley entra por lá. Até porque o Varela não é um cara que ultrapassa tanto e o Gerson é um cara que é um meio campista aberto. Então o Flamengo não tem profundidade de origem pela direita. No momento que entra o Wesley pela direita, pelo menos tem essa ultrapassagem, né? Enfim. E aí o Oliveira começou a ter um pouco mais de dificuldade, mas fez um grande jogo. A dupla de zaga muito bem, o lateral direito bem também, meio-campistas bem. O Léo Fernandes, cara, é impressionante. Saiu campeão na temporada passada pelo Fluminense e tá indo muito longe com o Penharol. No Fluminense ele era um reserva que entrava e mostrava que tinha qualidade, mas não conseguia ter muita minutagem. No Penharol ele é o principal jogador do time. Eu acho que dá para dizer que ele é o principal jogador do time. Tanto é que entra o Gaston Ramírez, que eu lembro dele na Sampdoria, tinha um momento que o Grêmio queria ele, inclusive. E ele é meio campista. E não tira o Léo Fernandes. Puxa o Léo Fernandes para a esquerda e o Gaston Ramírez entra no meio. Então, assim, o Léo Fernandes tem muita moral no Penharol. É o craque do time. Fez um confronto espetacular contra o The Strongest na ida. Quando o Penharol já mete 4-0 no Uruguai, né? Contra o The Strongest. Eu acho que, inclusive, teve um gol e 3 assistências do Léo Fernandes. Alguma coisa assim. Enfim, um cara que cobra falta bem. Um cara que finaliza bem de longe. Lá no Uruguai, pode ter certeza, ele vai finalizar um fute ou outro e sempre é muito perigoso. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ficar muito ligado com ele. Torcedor não, os jogadores, lógico. Mas enfim, o Léo Fernandes é espetacular. O que ele faz no Penharol é o craque do time, que eu falei. O Baez ajudou muito nessa recomposição também pela esquerda, no final já tinha cansado. O Cabreira fez o golzinho dele, importante também, ajudando muito na parte defensiva. E o Max Silveira, também, se eu não me engano, estava na seleção uruguaia, na Copa América. Enfim, é um bom atacante, deu pra ver que ele tem um controle de bola muito bom, cara. No segundo tempo ele fez alguns lances, teve um que foi cortado, acho que pelo Fabrício Bruno, teve algum jogador assim que ele dribla o Léo Pereira e quase que sai cara a cara, atacando as costas do Alexandre, que nem eu falei, já estava cansado. Quando entra o Ayrton, o Penharol não consegue nem mais subir, justamente por esse receio de se você subir, você não vai alcançar o Ayrton e o Wesley pelos lados, porque são muito rápidos. Enfim, e o Silveira fez um grande jogo, mostrou que tem muito controle de bola, é muito difícil roubar a bola dele. Entrou o Facundo Batista no ataque, não achei ele muito bom, não. Teve um lance em contra-ataque que ele praticamente devolve a bola pro Rossi, poderia ser uma chance perigosa que ele perdisse. O Gaston Ramírez é muito bom jogador, que nem eu falei, eu lembro dele na Sampdoria, mas não teve muito o que fazer no jogo, já era um momento muito defensivo do Penharol. Maiada, Sequeira e o Lucas Hernandes, ex-Galo, né? Ex-Sport, se eu não me engano também, jogou por Cerro Porteño, acho que ele jogou também, não me lembro, mas eu lembro muito claramente dele no Galo. Enfim, a lateral esquerdo também fez essa dupla pela esquerda, o Lucas Hernandes e o Max Oliveira. Tá? O Hernandes é mais defensivo e o Oliveira seria ficar nessa linha mais avançada, não para subir tanto, mas justamente para fazer essa dobrinha por causa do Wesley, como eu falei. O torcedor do Flamengo pega muito no pé do Wesley porque ele erra muito tecnicamente. Isso é verdade, eu concordo. Mas é um cara que é muito rápido, é muito difícil de acompanhar. Enfim, estatísticas: 20 chutes do Flamengo sendo 6 a gol, 11 do Penharol sendo 2 a gol. Então o Penharol fez o gol, depois deu só um único chute a gol. É um time que foi efetivo, que nem eu falei. 11 chutes foi muito mais do que eu esperava ainda. Eu achava que ia ser um Penharol que ia dar 6, 7 chutes no jogo, no geral. Fez uma partida muito boa. Eu diria que eu me surpreendi com a postura do Penharol. Eu achava que ia ser um Penharol retraído lá atrás o jogo inteiro, de vez em quando buscando contra-ataque. Mas em vários momentos, principalmente no primeiro tempo e em determinados momentos no início do segundo, marcava pressão lá em cima para roubar a bola do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. E aí sim, na reta final, aí coloca um ônibus na frente do gol e se defende, natural, Libertadores,
garantir o placar. Mas enfim, eu fiquei impressionado com essa postura, e ainda mais para um time uruguaio, foi bem ofensiva nessa marcação-pressão, né? Enfim, o Penharol fez um jogo espetacular, e não à toa venceu do Flamengo. Posse de bola, 77-23, que nem eu falei, o Flamengo precisando propor. O empate já seria ruim, a derrota horrorosa, vencendo só por um gol, eu já acho que não seria grandes coisas. Teria que vencer por uma margem de pelo menos uns 2 gols para ter tranquilidade no Uruguai. Agora que perdeu, porra, vai ser muito difícil, tá? Porque o Penharol deu pra ver que é um time bom, um time que tem do meio pra frente, né? O Léo Fernandes e o Silveira são grandes jogadores. E no Uruguai, não sei se o Flamengo vai conseguir gerar todo esse volume de jogo, toda essa pressão, todo esse controle de bola, que nem eu falei ali, ó, quase 80% de posse de bola. E eu acho difícil fazer isso no Uruguai. E o Penharol lá vai poder especular mais, subir mais, atacar mais e gerar ainda mais perigo. O Flamengo se complicou muito no confronto. Faltas: 13 do Flamengo tendo 2 amarelos, 11 do Penharol tendo 3 amarelos. Escanteio 5-4 também. O Flamengo começa a gerar mais quando entra o Ayrton e o Wesley, justamente pela velocidade, pela profundidade, pelas pontas. O Penharol gerou até que bastante, né? Enfim. Eu acho que é isso, no geral. Um jogo que foi moldado por um gol no início do Cabreira, do Penharol, e a partir daí, time uruguaio em Libertadores, fora de casa, enfrentando um adversário que é melhor, lógico que vai administrar o jogo, lógico que vai fazer aquela cera, lógico que vai segurar o jogo nesse placar. Foi o que fez, e enfim, um resultado espetacular para o Penharol, muito melhor do que eu imaginava. E eu acho que é bem decepcionante o torcedor do Flamengo, tá? Eu diria que o craque da partida, cara, é alguém de Penharol, lógico. É, destacaria. Cara, pra mim é o Aguerre, tá? O Aguerre fez um grande jogo. Teve 6 chutes a gol do Flamengo, defendeu todos. Tecnicamente o Penharol pegou muito pouco na bola, né? Que nem eu mostrei, quase 80% de posse de bola pro Flamengo e o Penharol ficou basicamente nesses contra-ataques, de vez em quando subindo a linha na marcação-pressão. Mas pra mim o grande destaque é o goleiro, o Aguerre, tá? E é muito importante pela liderança dele ainda de controlar o time, administrar o time, orientar a defesa. Eu achei que o Aguerre fez um grande jogo. Lógico, o Cabreira fez o gol, o Léo Fernandes é o craque desse time, o Silveira é um grande atacante que fez um bom jogo também, o Oliveira é um excelente lateral esquerdo. Enfim, tem muitos destaques esse time, mas para mim o craque do jogo foi o Aguerre, tá? Achei que fez um grande jogo. Enfim, eu queria, eu queria não, eu quero que vocês comentem aí embaixo, né? O que vocês acham que vai acontecer no jogo de volta? Se o Flamengo vai reverter essa situação ou se o Penharol vai administrar o jogo, e vai passar de fase. A gente já está nas quartas de final, passou daqui, já vai para a semifinal, a um passo da grande final e do título da Libertadores. O Penharol vem fazendo uma campanha espetacular, né? Passou no grupo do Galo, um grupo que não era fácil, tá? No grupo do Galo ainda tinha o Caracas, que aí sim é um saco de pancada da Venezuela, mas é sempre muito difícil jogar na Venezuela. E principalmente o Rosário Central. E esse grupo foi decidido justamente nesses confrontos entre Penharol e Rosário Central, que foi o que garantiu o Penharol na próxima fase. Nas oitavas pegou o The Strongest, jogou a ida em casa, passou o carro. Ali já matou o confronto, na volta perdeu acho que por 1-0. O Flamengo, um cenário muito parecido, né, eliminando o Bolívar, mesma situação. Em casa queria um placar mais tranquilo e o Flamengo venceu só por 2, né, sofreu muito na volta. Eu acho que eu fiz análise aqui no canal, inclusive, para quem quiser ver. E aí acabam se enfrentando. O Penharol faz uma ida espetacular e vence esse jogo. Enfim, como eu falei, o Flamengo se complicou muito. Se o Flamengo empatasse, para mim seria horrível do lado do Flamengo. Perdesse, tenebroso, horrível, horroroso, muito difícil, se complicou demais. Se vencesse por um gol, eu já acho que estaria muito viva a situação do Penharol. Com 2, eu acho que teria uma tranquilidade maior. Agora, perdendo em casa, eu acho que o Penharol deu grandes passos para passar de fase. Mas é uma vantagem de um único gol. Se o Flamengo ganha lá de 1-0, 2-1, pênaltis. Vencer por 2 gols eu acho que não. Ainda mais no Uruguai, o Flamengo sem o Pedro, com muitos desfalques, sem Cebolinha. Perdeu, tá sem muitas opções de ataque, né? Sem o Michael. Então, enfim, eu acho difícil o Flamengo passar no tempo normal. Se passar, eu acho que nos pênaltis. E eu não acho que o Penharol perde, tá? Eu acho que o Penharol
deu um grande passo para a classificação. E, enfim, eu tô torcendo pro Penharol, né? Eu acho que já deu pra perceber. E é isso, pra cima deles, Penharol. Foi esse o vídeo, valeu e falou.